Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu quero continuar falando sobre a dinâmica narcisista. E hoje eu quero falar sobre a diminuição da nossa identidade diariamente. Um narcisista, ele não vai chegar na sua vida mostrando quem ele é. Não, ele vai ser o príncipe encantado, ele vai te bajular, ele vai te mimar, ele vai fazer coisas que você gosta, ele vai ter atitudes que você gosta. E uma coisa que me chocou muito quando eu descobri isso foi que ele faz o espelhamento. O que é o espelhamento? É a pessoa ter as mesmas atitudes que você. Por exemplo, eu sou empata. Narcisista não existe empatia, né? Lembrando disso. Então, ele copiava tudo que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei nas igrejas em assistência social, limpeza da igreja, decoração da igreja, sempre gostava de estar fazendo alguma coisa para estar ajudando a igreja de alguma forma. Ele não tem a simpatia, mas ele espelhava. Por isso que ele ganha confiança, porque ele espelha as nossas atitudes. Aí o que a gente pensa? Nossa, ele é igual a mim. A gente deu certo, se conectou, vai encaixar. Porém, o tempo passa. E conforme o tempo vai passando, ele vai dando pequenas doses diárias de veneno. Ele vai te deixar com um probleminha de cabeça, tipo assim, eu coloquei um copo aqui e o copo não tá aqui. Você procura igual louca o copo e não acha o copo onde você colocou. Quando você desiste, o copo aparece naquele lugar. Isso é uma técnica deles para te deixar com dissonância cognitiva. E tipo assim, por exemplo, você fala alguma coisa para eles e daí a pouco eles falam, não, mas você não falou isso. Não, mas você tem certeza que você falou. Não, eu não falo, você não falou. Ele vai te distorcer de todas as formas. Ele vai falar coisas que você não falou, vai negar aquilo que você falou, vai negar atitudes que você teve. E se você confrontar ele, ele vai te colocar como culpada. Ele vai falar que você que tá ruim da cabeça, você que não tá ouvindo direito, você que não tá prestando atenção. E isso, ao longo do tempo, vai te deixando realmente em dúvida. Você fala, não, realmente minha cabeça tá muito ruim. Né? Realmente eu não tô lúcida mentalmente falando. E isso, quando acontece por um longo período, é um reforço do trauma. Por quê? Porque pode ser que tem gente que se relaciona com ele rápido e já percebe quem que é e já sai fora. Mas no meu caso não foi assim. Foram muitos anos. E eu só percebi essa dinâmica. Eu já estava com mais de 20 anos. A gente, se eu não me engano, a gente ficou acho que 22, 23 anos casados. E assim, eu não percebia, no começo, eu realmente achava que eu tinha cabeça ruim, que eu realmente não prestava atenção naquilo que eu fazia, que realmente eu estava muito lerda, mas na verdade não era nada disso. Era a dinâmica dele para tirar a minha autoridade mental, né? Tipo assim, para me colocar como uma pessoa da cabeça ruim. Só que isso, aos poucos, vai te diminuindo como pessoa, vai te diminuindo como mulher, como homem, vai te deixando assim numa situação que você pensa, nossa, eu não posso viver sem ele. Minha cabeça ruim desse jeito, se eu não tiver ele, se eu não tiver ela, eu não sou ninguém. E aí, essa é a dinâmica de relacionamento conjugal. Quando é uma dinâmica de relacionamento de amizade, a pessoa vai sempre tentar te colocar como errada também. Porém, ela não vai colocar isso de uma forma clara. Ela vai usar situações e que vai distorcer o que você falar, vai te cobrar presença, vai te cobrar retorno, porque assim, eu não sei vocês, mas nem todo dia eu tenho tempo de estar aqui no WhatsApp respondendo mensagem, mandando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tem dia que eu tenho esse tempo? Tem, eu mando, mas tem dia que eu não tenho. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu não tô com cabeça, tem dia que eu não tô animada a conversar com ninguém. Só que o narcisista, ele não entende isso. E ele vai usar isso contra você. E assim, normalmente pessoas que têm um relacionamento com o narcisista são pessoas empatas. São pessoas que têm dons de liderança, que têm sabedoria financeira,
que têm uma criatividade muito boa, são pessoas que têm assim qualidades que muita gente não tem. E o narcisista não tem nenhuma dessas qualidades. Por quê? Porque ele resolveu ficar ali naquele mundinho do trauma dele. E normalmente, pode ser que exista alguma exceção, mas a maioria narcisista é problema com a mãe. Ou a mãe mimou demais, ou a mãe rejeitou demais. Então isso vai criando nele uma ferida. Ou às vezes nem é que a mãe rejeitou. Por exemplo, no meu caso, minha mãe trabalhava muito, então minha mãe não era aquela mãe que tinha tempo para brincar, para passear com a gente muitas vezes. Mas isso não me tornou uma pessoa narcisista. Eu tinha consciência, eu entendia que ela precisava trabalhar e pronto. Mas essa sou eu. O narcisista não. Ele entende isso como abandono, como rejeição, né? E obviamente uma mãe que está cansada vai chegar em casa cansada, não vai querer brincar com o filho, porque tem outras coisas para fazer. Eu sou mãe, eu já passei por essa fase. Só que ele não vai conseguir digerir essa história. Então ele vai crescendo ali com um sentimento de inferioridade, com autoestima baixa, com sentimento de abandono, de invisibilidade, sabe? E ele vai juntar tudo isso num lugar só e vai ficar com aquilo. Ele não vai aceitar nenhuma explicação sobre essa situação. E isso vai fazer com que ele cresça narcisista. E quem é o narcisista? Uma pessoa extremamente tóxica e zero empatia. É zero. Nunca ele vai fazer nada para você esperando que isso seja bom para você. Tudo que ele fizer para você, na verdade, ele está pensando nele. Ele não vai fazer alguma coisa para te ajudar se ele não for ter nenhum retorno. E um detalhe, e se você fizer alguma coisa que tenha um retorno para você, porque quando a gente não é tóxico, é lógico, a gente quer ter um retorno, seja financeiro, emocional, qualquer coisa, a gente quer esse retorno, mas sem prejudicar ninguém. Ele não, ele quer um retorno para ele, mesmo que você seja prejudicado. E isso ao longo do tempo é um trauma repetido. Por quê? Porque aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio que ele sente da mãe por algum tipo de situação, ele vai despejar sobre você. Normalmente todo narcisista tem problema com mulheres. Todo narcisista, ele não fica casado uma vez só. E se ele ficar, ele coleciona traições, ele coleciona mentiras. Esse é a dinâmica narcisista. Esse é o narcisista. E eu, Viviane, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu quase enlouqueci. Porque Deus falou comigo em oração. E eu fui pesquisar. E por que eu quase enlouqueci? Porque eu vivi uma mentira. Eu vivi com uma pessoa que eu achava que me amava, mesmo eu tendo lá os lapsos de memória que eu achava que eram meus, mas na verdade não eram. Mesmo eu me achando burra, mesmo eu não me achando inteligente, mesmo eu não me achando com autoestima boa, eu tinha certeza que eu não viveria sem ele. Só que alguma coisa dentro de mim, eu sempre falei isso pra minha mãe e ela nunca acreditou. E eu falava, mãe, a hora que os meus filhos estiverem grandes, se cada um puder cuidar da sua vida, meu casamento não vai permanecer. E isso vinha sempre na minha mente. E o que acontece? Eu fui uma pessoa, sou uma pessoa muito protegida, Deus é muito bom pra mim. Não digo que outras pessoas não sejam, mas Deus me permitiu passar por esse inferno, não enlouquecer, não passar isso para os meus filhos. E hoje eu tenho 2 filhos adultos, que graças a Deus nenhum dos 2 são narcisistas. E assim, foi fácil? Não. Foi dose diária de veneno, mas eu consegui me desintoxicar. E eu vou fazer esses vídeos, vou continuar postando aqui para você aprender a se defender. E se você tiver num relacionamento desse jeito, procure ajuda. Não passa tudo sozinha. Por quê? Porque ele pode fazer você se matar.